Nós vamos fazer uma reflexão hoje à noite, como todas as noites a gente faz, sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes a gente faz uma pequena preparação, uma elevação, para preparar o nosso coração e a nossa mente para a gente absorver melhor o que a gente vai refletir aqui. Eu peço que vocês me acompanhem em pensamento, numa prece que a gente vai fazer, uma elevação que eu vou fazer aqui. E inclusive no Pai Nosso, tá? A gente só vai acompanhando com o pensamento, tá bom? Eu vou apagar a luz para a gente ficar mais tranquilo, mais concentrado. Então vamos fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente. E assim vamos fazendo um mergulho dentro de nós mesmos. Vamos nos conectando com a centelha divina que habita em todos nós. E assim agora vamos imaginando que de nossos corações brota uma luz cor-de-rosa de muito carinho. E que essa luz cor-de-rosa vai se expandindo e vai envolvendo toda essa sala e todos que aqui estão. E assim, nessa luz cor-de-rosa também, com muito carinho, nós vamos envolvendo o nosso protetor individual. Este querido amigo que também conhecemos como nosso anjo guardião. Ele que está sempre em sintonia conosco através do pensamento, nos motivando, nos consolando, nos confortando. Vamos agora, juntos com esse nosso amigo, elevando mais o nosso pensamento até Maria de Nazaré, nossa irmã querida, mãe de nosso amado Mestre Jesus. E a Maria nós pedimos que nos envolva com suas energias doces de mãe, carinhosas, e que nos acompanhe também até a presença de seu Filho amado. E assim, juntos com Maria, nos dirigimos até Jesus, sempre expandindo a nossa mente e o nosso coração, abrindo, tirando todas as barreiras para que, diante de Jesus, nós possamos dizer: Mestre amado, irmão de luz, que nós possamos absorver todas as suas energias amorosas, luminosas, sábias, e que elas possam adentrar a nossa mente e coração, nos dando força, coragem e principalmente muito discernimento nas escolhas de nossas vidas. E assim, juntos com Jesus, nos dirigimos a Deus, nosso Pai Criador, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a reflexão dessa noite é sobre doenças e suas causas e a reforma íntima ou transformação interior como cura definitiva. E esse tema nós tiramos do capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espíritos, e também do capítulo 11, Amai-vos uns aos outros. Aí você fala: nossa, mas o que tem a ver esses capítulos com doenças, É que no capítulo 7, ele tem um texto lá falando sobre o orgulho. E no capítulo 11, tem um texto falando sobre egoísmo. E isso é o tema, na verdade, que está por trás das doenças, das suas causas e da cura definitiva, que é a transformação íntima.
Então, a nossa reflexão vai ser em cima disso. O que é a doença? A doença é um desequilíbrio, ou um desequilíbrio físico, ou um desequilíbrio mental. Mas, para nós, a doutrina espírita, também é um desequilíbrio espiritual. Aliás, a causa, a maioria de todas as doenças, a causa está no espírito. No céu e inferno, eles falam uma parte do céu e inferno que todo sofrimento existe por consequência das nossas imperfeições. Então, as doenças causam sofrimentos também, né? Então, elas também são originadas das nossas imperfeições, das nossas escolhas. E a doença, ela serve como um alerta. Ela serve como uma forma de aprendizado. Ela traz para nós um momento de reflexão. Se nós não nos revoltarmos, se nós buscarmos a compreensão daquela doença, né? Enfim, o que é a reforma íntima? A reforma íntima é o autoconhecimento, é a gente buscar se conhecer com as nossas imperfeições e também conhecer as nossas qualidades, os nossos potenciais. É fazer esse trabalho interior para que a gente possa evoluir. Porque a evolução do espírito, ela depende de duas coisas: amor e sabedoria. E quanto mais a gente vai buscando esse autoconhecimento, quanto mais a gente vai buscando as mudanças que nós precisamos fazer dentro de nós, mais a gente vai compreendendo e aceitando muito mais as coisas que nos acontecem como aprendizados. Normalmente, quando alguma doença acontece, aparece, uma pergunta que é importante também: o que ela está querendo me dizer? Hoje em dia é muito conhecido a medicina psicossomática, ou seja, a mente somatizando os problemas no corpo físico. E toda doença tem uma relação emocional. Mas nós sabemos que também são muitas vezes reminiscências de outras encarnações, coisas que nós trazemos já para o nosso aprendizado, certo? Mas não necessariamente elas precisam acontecer. Nós temos uma programação, tem aí a genética mostrando muito isso, que muitas vezes tem pessoas que têm genes de algumas doenças, mas que não se manifestam, enquanto tem outras que têm e a doença se manifesta. Por que será? Se você, se nós olharmos de cima, vamos dizer, um olhar, não um olhar só na horizontal, mas um olhar na vertical, que é olhar o que está por trás de tudo isso, a parte espiritual, a gente vai compreender que provavelmente já estava programado, mas essa pessoa já conseguiu fazer as mudanças e concluir o aprendizado que aquela doença provocaria. Então não tem mais necessidade dela se manifestar. Fica quietinho lá, a genética dele nesse momento não entra em ação. Certo? Então, para a gente poder concluir, vamos dizer assim, para a gente poder melhor conquistar essa cura definitiva, muitas vezes a gente tem que fazer algumas mudanças no nosso comportamento, nos nossos sentimentos. E cá para nós, essas mudanças incomodam. E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, nem como fazer essas mudanças.
Muitas vezes a gente tenta e não consegue fazer as mudanças que nós gostaríamos. Mas o importante é a gente entender que o fato da gente estar buscando já é um passo significativo. Se aquilo está nos incomodando e a gente percebe que a doença, seja ela física ou mental, né, está ali para nos trazer uma compreensão, um aprendizado da convivência, né, muitas vezes, né, da tolerância, do perdão, enfim. Se a gente já tem essa vontade de compreensão e a gente sair daquela coisa de ou se culpar ou culpar os outros pelo que está acontecendo com a gente, ou se revoltar, por que comigo? Por que eu? Por que... Isso tudo já vai auxiliar na nossa cura, né? Se a gente tiver essa percepção, não, tudo bem, essa doença apareceu para que eu possa compreender algumas coisas. Eu já passei por algumas situações dessas e consegui identificar. Bom, pesquisei, busquei, tentei refletir muitas vezes e consegui identificar algumas causas em algumas doenças que me acometeram. E isso é importante, porque toda dor e sofrimento é válida quando ela traz um progresso. Um progresso íntimo, uma mudança, uma reflexão, uma busca de ser melhor. Porque senão a gente vai sofrer por sofrer. E se a gente não conseguir cumprir esse aprendizado, não alcançar esse aprendizado, vão vir outras coisas. E é algo assim, nós estamos neste planeta num corpo físico, né? E o nosso corpo é uma dádiva. O nosso corpo ele não foi feito para ter doenças, porque é uma criação divina. Ou vocês sabem se existe alguma outra pessoa que criou esse corpo? Foi o homem? Não. É uma criação divina. Então ele foi feito para funcionar plenamente. E por que não? Porque nós ainda somos muito, nosso espírito tem muitas imperfeições. Vai chegar um dia, com certeza, que cada vez mais as doenças vão se acabar. Mas para isso vai ter que ter uma evolução moral da humanidade. Aí quando a gente fez uma evolução moral, que bom, as pessoas vão evoluir. Não, é nós, sabe? Cada um de nós. Não adianta a gente achar que é o outro que tem que evoluir. Não adianta a gente achar o defeito só no outro, a imperfeição só no outro. Porque o outro, a imperfeição dele é dele, é um problema dele. Nós não temos essa capacidade de mudar o outro. E se todo mundo ficar esperando o outro mudar, o mundo não vai mudar, né? Cá para nós. E o que impede isso, muitas vezes, dessas mudanças, dessa compreensão, desse aprendizado, é justamente o orgulho e o egoísmo. Que ainda, né, nós temos. Se a gente falar assim, não, eu não tenho orgulho, eu não tenho egoísmo, é porque nós não nos conhecemos. Alguns mais, outros menos, mas se estamos num planeta como a Terra, temos. Em um se manifesta de uma forma, em outro se manifesta de outra. Mas temos. Ser humilde, como diz ali no capítulo 7, humildade está relacionada a se aceitar como nós somos, com as nossas imperfeições e com as nossas qualidades. Isso é ser humilde. Tem
uma história na revista Espírita que Kardec conta lá, que existiam, na verdade, eles chegaram para Kardec e contaram sobre um rapaz lá na França que vivia com a sua tia. E a tia, assim, já era idosa. E o rapaz, ele era de uma indiferença com a tia. Ela se sacrificava, ela fazia os trabalhos pesados, ele não ajudava em nada, ele não... Assim, ela estava ali só para servir. E ele não se importava nem um pouco com ela. E por muito trabalho, muito sacrifício, ela acabou adoecendo. E depois desencarnou. E ele, depois de um tempo, também sofreu um acidente e desencarnou. E Kardec, porque Kardec, logo no começo do Espiritismo, eles faziam algumas reuniões para justamente conhecer um pouco mais sobre a mediunidade, e foi com base nisso até que a doutrina se formou. E eles evocavam alguns espíritos, né? Lá no Céu e Inferno, quem tiver curiosidade, tem vários depoimentos de espíritos que eles evocaram, né? E aí Kardec falou que ia evocar esse rapaz, porque ele gostaria de saber como ele estava depois que desencarnou. Mas eles não conseguiram, e o plano espiritual, né, chegou e disse para ele que ele estava numa situação muito precária por causa da culpa que ele sentia. Ele estava muito mal pela forma como ele tratou a tia dele. Ele pedia preces para ele, né? Ele estava arrependido, só lá que ele foi perceber o quanto ele foi egoísta. Tanto é que o tema é o egoísta. Tá? Então, você vê, não são grandes coisas, né? No pequeno conviver do dia a dia, né? Onde a gente não se importa com as pessoas, onde a gente é indiferente com o que se passa com o outro, nós estamos sempre egoístas. E quando nós estamos no plano espiritual, quando cai, né, o véu que nos cobre aqui na Terra, né, da nossa consciência, a gente começa a perceber com mais lucidez tudo o que nós deixamos de fazer e que fizemos. Então vem tudo à tona e aí a gente vai se sentindo culpado, desesperançado, triste, né? Ao observar o que nós fizemos. Então, eu acho que nós ganhamos de Deus o raciocínio, a razão, a inteligência, para entender que quando nós estamos aqui é mais fácil. Só que depende de esforço. A gente trabalhar essas imperfeições, a gente começar a buscar essa lucidez, para que quando a gente saia daqui, e quando estivermos no plano espiritual, a gente não se depare com essas questões. Buscar a harmonia com tudo e com todos, né? Um corpo que está saudável é porque a mente está saudável, os pensamentos estão controlados, porque o espírito está vibrando numa energia do bem. Então a gente vai se mantendo mais saudável. Às vezes existem doenças que fazem parte das escolhas dessa encarnação que nos acometem. De coisas que nós fizemos e que vieram, né, a desencadear essas doenças, esses desequilíbrios energéticos. E a gente vai ter que lidar com elas. Nem sempre a cura do corpo passa só pelo corpo. Hoje em dia, os próprios médicos já estão percebendo isso, né? A fé, né, como um agente que acaba impulsionando a cura, né? Então, o que cabe a nós a doença não está para a gente se vitimizar, não está para nós nos culparmos, nem para a gente se rebelar contra a vida. Ela está ali
para que nós possamos compreender a razão da existência, o sentido da vida. Esses dias me perguntaram, mas qual é o sentido da vida? De uma pessoa já que está idosa e que não consegue mais interagir com ninguém e está ali, quieta, calada. E aí eu respondi assim, olha, o sentido da vida é a vida. Enquanto a vida é sentido. E para cada um é um sentido. Cabe a nós buscar esse sentido. Fazer a vida ter sentido. Amai-nos uns aos outros. Foi o que disse Jesus, né? Eu acho que passa por aí, né? O sentido da vida. Obrigada pela atenção de todos. Então vamos agora fazer aquele nosso exercício de doação. Tirar de dentro dos nossos corações os melhores sentimentos que nós possuímos. Tirar de dentro de nossos corações todo o amor, toda a paz, toda a harmonia que nós gostaríamos de ver no mundo. E vamos transformá-los em vibrações e levar a envolver todo o nosso planeta Terra. Vibrando por todos os povos, por todas as nações, por todos os seres deste planeta. Vamos vibrando também por todas as religiões, crenças e filosofias que buscam o caminho do bem. Vamos vibrando por todos os irmãos que auxiliam outras pessoas necessitadas em suas organizações, associações, em trabalhos voluntários de dedicação ao próximo. Vibrar pelos asilos, pelos orfanatos, pelas instituições que recuperam os dependentes químicos. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem, que estão ainda apegados à matéria, presos à crosta terrestre, ou que estão no vale dos suicidas, ou aqueles que ainda vivem nas trevas da ignorância do bem. Vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vibrar para que cada vez mais a compreensão e entendimento dos ensinamentos de Jesus se faça presente nas mentes e nos corações, em todos os lares. Vamos vibrar por aqueles que não possuem um lar, uma família, que estão nas ruas, abandonados, ou porque se abandonaram. Vamos vibrar pelo nosso lar, para que também no nosso lar, com quem convivamos, nós busquemos o exercício da tolerância, da paciência, da compreensão, trabalhando ali o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Vamos vibrar por nossos familiares e parentes, encarnados ou desencarnados. Vamos vibrar pelos nossos amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados ou não. E por último, humildemente vamos vendo essas mesmas energias envolvendo a nossa mente e o nosso coração. Que aqui elas possam fazer morada, mas que nós possamos lembrar de levá-las e compartilhá-las por onde passarmos. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, vamos encerrando mais uma reflexão sobre os seus ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Ninguém
Então, obrigada a todos pela atenção de vocês. Aqueles que vão tomar o passe, aguardem que sejam chamados, né? E quem quiser ficar aqui ainda usufruindo mais um pouco da leitura, fique à vontade. E que nós todos possamos voltar para casa